Hoje vamos... estão a ver que já estamos a caminho do fim, né? Estamos a passos largos para terminar o semestre. Este é o capítulo, é o penúltimo capítulo que vos separa do fim do semestre e do exame. Então, hoje vamos falar de moedas e instituições financeiras, mas por ser um capítulo muito interessante, provavelmente dividamos em duas partes, onde a primeira parte vai focar essencialmente sobre aspectos, né, relacionados com o surgimento, definição, características, composição, ok? Da moeda, ok? E depois a segunda parte vai falar mais sobre as funções do Banco Central, né? E a política monetária. Estamos juntos? Só para começar, moeda, como devem imaginar, toda a gente aí tem moeda em algum sítio, né? Ou na conta, ou na carteira. Estamos juntos? Ela pode ser percebida em diversos sentidos, mas o sentido em que nós vamos tratar resume-se essencialmente sobre o instrumento que nós usamos para fazer transações, ok? Que, em termos de características, é um objeto de aceitação geral, utilizado na troca de bens e serviços, cuja aceitação é garantida por lei. Estamos juntos? Então, moeda não se restringe àquele objeto metálico redondo que nós usamos para comprar badias, chobobos ou outras coisas, mas sim, qualquer que seja o objeto aceite. Pode ser em papel, pode ser em metal, desde que seja aceite como útil, né, para o processo de troca de bens e serviços. Estamos juntos? Com certeza que a moeda, a humanidade não usou a moeda desde a sua origem, né? Houve processos de evolução até chegarmos ao estágio em que nós estamos, e talvez é importante conhecer esta trajetória, né, que nos levou até os dias atuais. Está bem? Como é de se imaginar, antigamente, como é que nós fazíamos trocas, transações? Como é que nós, antes de existir moeda, como é que nós operávamos? Né? Como é que nós fazíamos? Como é que nós adquiríamos os produtos que nós não produzíamos? Como é que nós fazíamos? Naturalmente que nos tempos, né, talvez do Paleolítico ou dos hominídeos, ou no período pré-histórico, em que não existia moeda, o que sucedia é que cada um se especializava em produzir, né, certo tipo de bens ou produtos. Outros se especializavam em fabricar objetos, né? Outros se especializavam na caça. E, no fim, cada família ou cada aldeia, dependendo da forma como as comunidades estavam organizadas, no fim fazia-se troca, ok? De bens e serviços, aliás, de bens, porque não sei se serviços existiam naquele tempo como tal, na forma como nós conhecemos hoje. Faziam troca de produtos ou bens, ok? Direta, uma troca direta, é só imaginarem. Até na divisão social do trabalho, se vocês lembrarem do período, né, da história da quarta classe, nos tempos dos Mwenemutapas, Nyanzimba Mutota e Grande Zimbábue, entre aspas, né, só estou a dar um exemplo, né, muito claro sobre como é que a divisão social do trabalho funcionava. Os homens, o que faziam? Pela sua musculatura, sempre iam à caça, né? As mulheres iam à machamba, afugentavam animais e cuidavam das crianças em casa. Essa era a divisão tradicional, clássica, okay, do trabalho entre homens e mulheres. Naturalmente que os homens caçavam galinhas, aliás, galinhas não, gazelas, zebras, búfalos, ok? Traziam em casa, mas se uma família conseguiu, com base no seu potencial de força masculina que existe em casa, conseguiu arrecadar, conseguiu, né, um búfalo no mato, de certeza que não será, né, consumido, ok?
na sua forma, não será consumido de forma isolada, né? De certeza que esta família ia precisar de shima, ia precisar de mapira, ia precisar de mechoeira, ia precisar de milho. E outra família que se dedicava à produção do milho, eles faziam troca direta. Dou-te uma perna grande de búfalo para comeres durante não sei quantos dias e você dá-me uma lata de milho. E assim, todos nós comíamos um bom búfalo assado com uma boa shima. Ambas famílias, a que produziu milho, assim como a que caçou o búfalo. Assim como o ferreiro que se dedicava no fabrico de lanças também precisava, ok, de tanto do caçador de búfalos, tanto do produtor de milho. Trocava, podia dar a lança a quem caça búfalo, recebia em troca uma perna, depois cortava metade da perna e ia para aquele que produz milho, trocava. Também comia milho, shima, uma boa shima com búfalo. Ou seja, a troca era direta, chamava-se economia de escambo. Era a troca de produtos diretos. Como é de se imaginar, é difícil fazer a medição do valor do produto. Você já não sabe quantos copos de feijão vale, ok? Cada quilograma de milho. Enfim, e provavelmente não existiam unidades de medida, 1 quilo, 1 tonelada, provavelmente não existiam. Ou as unidades de medida eram aquelas tradicionais, para encher essa lata de milho, depois dou-te uma lata de feijão. Era tudo muito subjetivo. A moeda, de certeza que veio facultar esses processos de troca. Estão a entender, né? Assim fomos evoluindo até chegarmos à altura em que, prontos, os metais preciosos, mas antes dos metais preciosos, houve muitos produtos ao longo da história que foram usados como moeda. Okay? O que vocês devem reter é, regra geral, algo valioso, que toda a gente reconhece o valor, que toda a gente aceita usar, que tem muita utilidade. Em geral, tem características, reúne características mínimas para ser considerada moeda. Okay? Foi o que aconteceu com o sal. Estão a entender? O sal era tão útil naqueles tempos pré-históricos que em algum momento na história passou a ser usada como, entre aspas, moeda. Só para entenderem. O sal, para além de dar sabor à comida, tinha uma utilidade muito grande de conservar produtos por longo período de tempo. Quem já comeu peixe seco, já deve ter se apercebido que toda a vizinhança sente que aí está-se a fazer peixe seco, porque é antigo, quase que está podre, mas o sal conseguiu conservar o peixe por um período, né, prolongado. Em outras palavras, com sal você poderia, ok, conservar tanto carne, tanto mariscos, quanto qualquer outro produto que aceite, na verdade, por muito período de tempo, por um longo período de tempo, e poderias reutilizar. Então, o sal foi tão importante durante algum período na história que acabou sendo usado como, entre aspas, moeda, de tal sorte que em algum momento da história as pessoas recebiam salário em sal, só para vocês perceberem. Epa, você está a trabalhar no final do mês, assim como eu, assim, estou a dar aulas no STEM ou fazer pesquisa aqui, acolá. De repente, no final do mês, estão a me dar um saco de sal. Estão a entender? Outro mês também estão a dar-me um saco de sal. Vocês também prestam um serviço aqui, estão a dar sal. Quer dizer, passou a ser, entre aspas, moeda, de tal sorte que, de tal forma que a palavra salário, ok? Há quem diga que vem de sal, salt, ok? Salary, ok? Em inglês. Salário em português. Salt, que é sal em inglês. Estão a entender, né? Porque em algum momento as pessoas recebiam salário, salary, ok? Há quem diga que esta palavra mesmo de salário venha de sal, porque foi usado como moeda por causa da sua utilidade. Certeza que fomos evoluindo ao longo da história. Passamos a usar metais preciosos como o ouro e a prata, né? Também pelo seu valor, não oxidam, como devem depreender. O ouro é um dos poucos elementos químicos, um dos poucos metais, se assim formos a considerar, que não sofre, ok, o processo de oxidação. Ele mantém o brilho, ok, por um período indeterminado. É um bom condutor elétrico.
tem um valor, atualmente tem um valor, né, muito alto, não somente para fazer brincos, anéis, colares para as mulheres que gostam dessas coisas que brilham, mas também para a ciência e para a tecnologia. Estão a entender, né? Então, o ouro, em algum momento da história, também foi usado, a prata também foi usada em algum momento da história, como até hoje. Há quem prefira guardar as suas reservas em ouro, né? Porque certeza que guardar a sua riqueza em dinheiro, o dinheiro perde valor, mas quando guardas em barras de ouro, ok? O ouro valoriza e se ajusta sempre, ok? À tendência da moeda, ou seja, o ouro sempre vai sendo atualizado para refletir, ok? O poder de compra da moeda. Estão a entender? Então, em algum momento foram usados metais preciosos na história, mas só para imaginar, imaginem, só para pensarmos juntos, imaginem alguém que tenha. Imaginem Bill Gates, por exemplo, ou imaginem, não precisamos ir longe, aqui mesmo em Moçambique. Vamos imaginar alguns que se dizem mais ricos ou que sejam mais ricos. Vamos lá considerar o John Williams, né? Que se auto-intitula o mais rico, né? do país. Imaginem que tivesse a sua riqueza em ouro. De certeza que a sua casa estaria cheia de ouro, qualquer sítio, ouro, ouro. Embaixo da cama, no quintal, seja qual for outro sítio onde ele preferir guardar. Até esquecer onde é que deixou esse ouro. Ou iam descobrir que em casa deste mano tem muito ouro, poderiam roubar. Ou seja, não era seguro manter a riqueza em ouro, em casa, ok? Facilmente bandidos poderiam extraviar, ok? E poderias perder esta riqueza. Então, os grandes abastados, os grandes monarcas, os aristocratas do clero e da nobreza, foram debatendo como é que eles podem manter a sua riqueza segura. E com certeza tinham que encontrar uma entidade que pudessem depositar, que pudessem guardar a sua riqueza em ouro e permanecer lá segura por um longo período de tempo, sem possibilidade de extravio, roubo. Então tinha que se encontrar uma entidade credível. Imaginem qual é essa entidade credível. Qual é a pessoa que vocês mais confiariam para deixar a vossa riqueza? Para além do... Qual é a profissão para a qual vocês confiariam conservar a vossa riqueza? Você não pode responder. Oh. Com quem vocês deixariam a vossa riqueza? Qual é a profissão que vocês deixariam com que... Qual é a profissão que vocês iam confiar para conservar a vossa riqueza por um longo período de tempo? Dar ouro. Só guardar. Eu deixaria na banca, assim, no banco. Antes não existiam bancos naquele tempo aí. Existiam agricultores, soldados. Ok? Era antes de surgir o banco. Embaixo da terra. Depois de esquecer, o que acontecia é que os ricos às vezes deixavam embaixo da terra, não diziam a ninguém e morriam, ok? Sem dizer a ninguém. A família ficava a sofrer. 10 anos depois descobriram que, epa, mas papai enterrou ouro aqui, afinal, embaixo da cama dele. Estão a entender? Deixariam com quem ouro? Na zona, no bairro, na comunidade. A questão é com quem? Com quem, sim. Com quem? Com que entidade? Talvez o chefe local. O chefe do quarteirão. O régulo, não sei. O régulo vai dar cabeçada. Não tem mais alguém que vocês confiam? Nada, sim. Então, iam enterrar dinheiro só. Ok.
Qual é a entidade que na sociedade tem prestígio, tem confiança? A polícia. Ha! Polícia. Polícia Bom, não são esses que os Estados Unidos estão a ter negros, e aqui em Moçambique estão a dar porrada. Quem anda a ser mais? Quem? Justiça. Ok. Tá bom. Tá bom. Agora, se vocês deixassem com Jesus, acham que o vosso tesouro seria invadido? Com Jesus ou com Maomé, para ser mais abrangente? Jesus, docente. Tá bom, com o representante dele aqui na Terra. Oh, nas igrejas. Pastores. Exatamente. Mas vocês estão a rezar esta pandemia mesmo? De verdade mesmo. Estão a orar, estão a fazer iftar, fizeram jejum, alguns de vós mesmo. Oh lá lá. Com líderes religiosos, estão a entender, né? São homens que têm princípios, têm valores, professam a fé e têm um ser omnipotente, omnipresente e omnisciente que controla as suas atitudes, de tal sorte que eles não podem nem enganar, nem mentir a ninguém. Até podem mentir a vós, mas não podem mentir a Deus. E pela consciência, pelos princípios, pelos valores morais, éticos, ok? Que guiam a sua forma de ser, são as pessoas que você deixaria à vontade do ouro com elas e a dormir descansado. Estão a entender? Então, Hoje já não existe. bom, naquele tempo eram assim, ok? Naquele tempo eram assim. Estão a entender, né? Até lembram-se da máxima de dê César o que é de César, ok? E a Deus o que é de Deus. Ou seja, os verdadeiros, né, homens de Deus não estão lá para confiscar as suas riquezas, porque sabem que a maior riqueza não está neste mundo, não é isso? Está depois da morte, lá no céu. Enfim, o certo é que toda a gente começou a confiar em deixar a sua riqueza com quem? Com o padre, ok? Com os líderes religiosos, com o padre. Então, o Crispim, temos Crispim. O Crispim, por exemplo, tinha lá suas 100 quilogramas de ouro, ok? 100 quilos de ouro. Queria ir para o padre Dylan, estão a entender, né? Chegava lá, padre, só pedir deixar esta riqueza, são 100 quilogramas de ouro, pá, deixava. Então, o padre passava um papel, né? E assinava, Padre Dylan, pá, e 100 quilos de ouro, entregava ao Crispim. Kiana ou Caiana também, idem, tem lá seus 1 tonelada de ouro, ou 500 quilos de ouro, ok? Também ia para o Padre Dylan, idem, peço para guardar isso. Então ele dava um papel, 500 quilos de ouro, idem. Ia lá também Josefina, ok? Com seus 50 quilos de ouro, entregava ao padre, o padre escrevia 50 quilos de ouro. Pá, estão a entender, né? O que está a acontecer. Então, se eles quisessem usar o seu ouro para comprar bois, ok? Para pagar uma propriedade, para pagar terreno, eles iam para o Padre Dylan, apresentavam o papel, o Padre Dylan, entrava no tesouro, pega seus gramas de ouro, desaparece. Josefina entregava o papel, o padre ficava com o papel, pegava ouro, foi. Estão a entender? Então chegou uma fase em que toda a gente tinha assinatura, tinha um papel com 2 capas, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, 100 quilos, 500 quilos, estão a entender, né? Todas assinadas pelo Padre Dylan, estão a entender, né? Logo, se todos sabem que se apresentarem o papel ao Padre Dylan, o padre sempre vai te dar aqueles quilogramas de ouro. Então já não precisavam
cada um ir ter com o padre e levantar seus quilogramas de ouro. Eu poderia levar o papel que está comigo e entregar a uma outra pessoa, e como nós confiamos que o padre não nos vai, entre aspas, ludibriar, estão a entender, né? Então, podíamos trocar papéis, simplesmente, ok? Eu te dou 100 quilos, um papel escrito que eu tenho direito a 100 quilos de ouro, ok? Você me dava troco de 50 quilos de ouro e eu comprava uma coisa sua que custava 50 quilos de ouro. Estão a entender como é que de repente está a surgir o papel moeda, esse dinheiro de 100 meticais, 1000 meticais, surgiu assim mesmo. Em que este papel representa direitos em termos de gramas de ouro que estão com o padre e que toda a gente confiava em ir levar. Então, é assim que, paulatinamente, o papel do padre passou a ser o papel do Banco Central hoje em dia. E só para vocês saberem, os bancos até década 20 do século 20, ok? Os bancos centrais, estamos a falar principalmente do Banco da Inglaterra, todos eles tinham que ter reservas de ouro equivalentes à quantidade de dinheiro em circulação, ok? Nos seus países, nas suas economias. É uma coisa muito simples. Aliás, até hoje, o princípio de funcionamento de muitos bancos, ok? Incluindo até o Banco de Moçambique, é todo o dinheiro que circula na economia, o Banco Central tem o equivalente em ouro. Estão a entender, né? Como quem diz, você pode levar o dinheiro e reivindicar o seu ouro que está lá no Banco de Moçambique. É assim como os bancos centrais surgiram. É por isso que, só para vocês entenderem, em 1929, ok? Com a subida de Salazar ao poder, aqui, ok? Como ministro das colônias em Portugal, os mineiros sul-africanos eram obrigados, ok? A receber, ok? 2/3 do seu salário em Moçambique, com contrapartida de transferência, ok? De divisas em ouro da África do Sul para Moçambique, para encher, ok? Ou para fortalecer o Banco Central, ok? Ou o Banco de Moçambique, mas não era Banco de Moçambique nesse tempo, mas para assegurar divisas para Moçambique, que era, na verdade, uma província de Portugal. Moçambique era a província de Portugal, estão a entender, né? Só para verem que estratégias, ok? Portugal usava para fortalecer a sua moeda, que era o escudo. Tinha que garantir que tivesse ouro. Quanto mais ouro você tinha, significa mais escudos Portugal poderia emitir para circularem no território nacional. Espero que tenham entendido a sequência do surgimento da moeda. Resumindo, antes era trocar milho com feijão, búfalo com azagaia com milho, com feijão, com mechoeira, mapira, por aí em diante. Depois passou-se a usar sal. Epa, ok, você trabalhou no final do mês, dá onde sal? Foi búfalo, compro com sal, pela utilidade do sal. Depois, moedas preciosas, aliás, metais preciosos, ouro, prata, por aí em diante. Depois, viu-se que é para deixar ouro em casa, não é fácil. Depois, se davam alguém que confiava, esse era o padre. Depois, o padre emitia papéis, toda a gente andava com aqueles papéis, toda a gente confiava no padre, toda a gente não precisava ir para o padre confirmar, podíamos trocar papéis entre nós e achou-se necessário haver uma entidade, que era o banco, nesse caso, de Moçambique, o Banco Central, ok? O Banco Nacional, que assegurasse, então, a conservação, a emissão, ok? Da moeda em função da quantidade de ouro que tivesse guardado, em função da riqueza que os agentes econômicos, ok? Têm guardado. Estão a entender como é que surgiu a moeda? Depois, até hoje, que já não se usa moeda, usa-se o quê? Usa-se cheque, já temos bancos, já temos moeda eletrônica, já temos M-Pesa, já temos M-Cash, já temos M-Mola, já temos uma série de coisas que, hoje em dia, com este coronavírus, é melhor até usar moeda eletrônica do que papel moeda. Estão a entender, né? Assim é que surgiu a moeda, como um instrumento de troca. Hoje em dia, as características da moeda, ou as propriedades para que uma moeda seja considerada moeda, ou para que algo seja considerado moeda, tem que ser aceitável em termos de trocar bens e serviços, tem que ser
possível medir, ok? Tem que ser possível nós quantificarmos, ok? Quanto é que nós temos, quantificarmos mais ou menos o valor, em termos de valor monetário, ok? Daquele objeto, que neste caso é moeda, 1000 meticais, 10.000 meticais, 100.000 meticais. Tem que permitir também, quando a pessoa tem muito, nós dizemos que essa pessoa, ok, é rica, estão a entender, né? E nesse caso, estamos a dizer que a moeda tem que ser reserva de valor, naturalmente que à medida que os preços sobem, a moeda vai perdendo, ok, o seu valor, mas não deixa de ser reserva, ok, de valor. Quanto maior você tiver, significa que mais rico você está. Também, hoje em dia, moeda é instrumento de poder, ok? Tem moeda, tem dinheiro, tem poder, estão a entender? E tem poder em todos os sentidos. Poder até para influenciar decisões, ok? Se prestarem atenção, algumas decisões são tomadas em função do poder que as pessoas que mais contribuem, ok? Do poder que as pessoas do poder associado ao fato de algumas pessoas terem mais riqueza, terem mais moeda do que as demais. Só para verem, a Organização Mundial da Saúde tinha como um dos maiores contribuintes, ok, os Estados Unidos da América. Significa que os Estados Unidos provavelmente, regra geral, poderia ter maior poder de influência na Organização Mundial da Saúde do que os países que menos contribuem, do que a China. Até pode ser por causa disso que o presidente dos Estados Unidos retira-se da Organização Mundial da Saúde por não sentir este poder de influência em função da sua contribuição para o bolo da Organização Mundial da Saúde. Estão a entender? Então, a moeda, não se esqueçam, tem essas todas as características. É instrumento ou meio de troca, é medida de valor, é reserva de valor, é unidade de conta, é instrumento de poder, é instrumento de influência. Estão a entender, né? É tudo isso mais alguma coisa. Agora, nós vamos ver, só para terminar, a moeda nas suas diferentes dimensões. A moeda, podemos começar pela... Sabemos que a moeda é aquela que é universalmente aceita dentro de um território, por exemplo, o metical. Toda a gente aceita, confia e usa o metical para transacionar bens e serviços. Mas ela pode estar sob forma de papel, ou notas, vamos chamar de notas, ou moeda, que se confunde, né? Aqueles metais, né? E quando está sob forma de notas ou metais, dizemos que é a forma mais líquida da moeda, ok? Toda a gente aceita. Depois também, a segunda forma mais líquida é os depósitos à vista, os depósitos de curto prazo, aqueles que você deposita, depois amanhã levanta, ou está a depositar para uma tia, depois essa tia, uma hora depois está a levantar, ou seja, são facilmente convertíveis, ok? São facilmente utilizáveis para transacionar bens e serviços. Então, chamamos de meios de pagamento, que é notas de moedas em circulação, mais depósitos à vista, ok? Então, esta é a forma de moeda, essas duas formas de moeda fazem parte daquilo que chamamos de base monetária, ou seja, o primeiro agregado monetário, a moeda na sua forma mais líquida. Liquidez significa capacidade de algo ser usado para pagar, para transacionar, para pagar bens e serviços, de ser usado e aceito, ser transformado em algo para comprar bens e serviços. Estão a entender? Liquidez é isso, é a capacidade de você pagar bens e serviços com um determinado objeto. Então, a moeda, na verdade, é a forma mais líquida que se pode ter, é o objeto mais líquido que se pode ter, que qualquer um aceita em termos de pagamento de bens e serviços, ok? Mas existem também títulos emitidos por instituições depositárias. Vamos encontrar, quando falarmos de títulos, vamos encontrar livranças, vamos encontrar outras formas de títulos, fundos de renda fixa, vamos encontrar títulos títulos de tesouro, ou bilhetes de tesouro, obrigações de tesouro. Enfim, o que sucede é que
outra forma que nós podemos encontrar a moeda, outra forma em que a moeda pode se apresentar, pode ser sob forma de títulos. Títulos que é um papel que te permite uma remuneração periódica, ok? Em função do valor do cupom que este título representa, ok? E vamos, ok? Agregando cada vez mais elementos para encontrar outros agregados monetários. Na verdade, vocês devem compreender, o M1 é o primeiro agregado, que é o mais líquido. O M2 junta o primeiro agregado e acrescenta nele os depósitos especiais remunerados, os depósitos de poupança, os títulos emitidos por instituições depositárias. Depois, agregamos ainda os fundos de renda fixa e a posição líquida de títulos. Aí encontramos o M3. E, por fim, os títulos públicos de alta liquidez, que, quando agregados ao M3, formam o M4. À medida que subimos de M1, M2 para M3, M4, agregamos, ok, a moeda. Agregamos a moeda, mas o adicional que em cada agregado nós encontramos é cada vez menos líquido. Em outras palavras, o que temos no M1 é mais líquido do que o adicional que nós temos no M2, no M3 e no M4. De forma mais específica, os títulos públicos de alta liquidez são menos líquidos do que a moeda em poder de público, do que os depósitos à vista nos bancos comerciais. Aliás, vós que sereis gestores daqui a pouco, vão falar de rastros de liquidez, liquidez reduzida, liquidez imediata, ok? E hão de ver que quando a empresa tem dinheiro em caixa para poder fazer face ao pagamentos de curto prazo de fornecedores, dizemos que tem alto grau de liquidez do que quando até pode ter lucros, mas não conseguir, ok, fazer face a despesas de curto prazo. Em outras palavras, provavelmente as empresas precisam prestar muita atenção na sua capacidade de honrar com compromissos de curto prazo, vendo a sua liquidez em caixa, do que, ok, apurarem lucros que na verdade estão com clientes. Não te vale nada você ter uma empresa altamente lucrativa, mas que todos os lucros estão com clientes em forma de créditos, em forma de créditos de longo prazo, que vão te pagar daqui a 3 meses. Você pode parar até de operar a sua empresa, até dizer, estou a lucrar, mas onde é que está o lucro? Está com clientes, e parar, fechar a empresa, falência técnica, não conseguires operar a empresa por causa disso. Ou seja, a liquidez é um elemento importantíssimo para vocês como gestores e para o país no geral. Neste tempo de coronavírus, o que o Banco Central está a tentar fazer neste exato momento é garantir liquidez para os bancos comerciais e que, por sua vez, esses bancos comerciais vão garantir liquidez para as empresas. É por isso que reduz taxas de juros, que é o preço do dinheiro, para que o dinheiro seja mais barato, os bancos comerciais possam a disponibilizar esse dinheiro ao público em geral e para que, na verdade, ok, as transações continuem a ocorrer normalmente. Liquidez, mais uma vez, está presente na componente do M1. Estamos juntos, né? Enfim, próxima aula, vamos continuar falando sobre a política monetária e as funções do Banco Central, neste caso o Banco de Moçambique. Hoje, falamos sobre a moeda, definição, conceito, características, surgimento, evolução, agregados monetários e destacamos o M1 como a forma mais líquida da moeda que é usada para fazer transações, que é aceite de forma imediata para fazer transações. Estão a entender, né? Então, próxima aula, mais uma vez, procurem responder às seguintes perguntas. Qual é a função do Banco Central? Ok? Podem olhar até para o Banco de Moçambique. 2. O que é política monetária? Ok? Quais são os canais de transmissão da política monetária para a economia? Ou simplesmente, qual é o efeito da política monetária na economia? Ok? E, se conseguirem ver isso, lendo os slides e lendo o livro de Vasconcelos, vamos ter uma próxima aula bastante produtiva. É tudo, a não ser que haja dúvidas. Hã? Alô? Número 1, olha a questão de número 1.
Qual é Já a que, questão do número 1? tá bom, já que perguntou, vou dar mais questões, partindo daquelas que nós já vimos. É defina o que é moeda, ou defina a moeda, o que é moeda, simplesmente, e descreva o processo da sua evolução. Número 1, o que é moeda e qual é o processo da sua evolução. Como isso não está nos slides, significa que terão que lembrar o que eu disse ou ler em algum sítio qualquer para poderem responder à pergunta número 1. O que é moeda e qual foi o processo da sua evolução até os dias de hoje? Desde economia de escambo até moeda eletrônica que estamos a usar hoje em dia. Número 2, descreva os diferentes agregados monetários que conheces. Número 2, descreva os diferentes agregados monetários que conheces. Número 3, o que é política monetária e quais são os seus efeitos sobre a economia? O que é política monetária e quais são os seus efeitos sobre a economia? Número 4, quais são as funções do Banco Central? Quais são as funções do Banco Central? Docente, peço para repetir a pergunta 3. Esqueci. O que diz pergunta 3? Não consegui anotar. Mas podem voltar a assistir tipo. O que é política monetária e Sim, o que é política monetária e quais são os seus efeitos sobre a economia? O que é política monetária e quais são os seus efeitos sobre a economia? Já? Já ou? já? Número Sim, 4. 4. Quais são as funções de um banco central? Quais são as funções de um banco central? Ponto continuar. Quais são os objetivos do Banco de Moçambique? Quais são os principais objetivos do Banco de Moçambique? Já está claro, né? Sim. Ok. Adeus. Dúvidas? Bom, docente, eu queria perguntar algo que tem a ver com a moeda em si, mas não necessariamente o que falamos. Eu queria que o docente explicasse o que é que acontece quando o valor da moeda de um país aumenta ou perde o valor, ou seja, diminui. Eu queria perceber. E essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, sim. No contexto de estamos a falar de moeda. Primeiro, o que mede o valor da moeda de um país. O que mede o valor da moeda de um país. Acho que alguém está com o microfone ligado. Acho que é a Cláudia. Agora desligou, obrigado. O que mede o valor da moeda de um país é a taxa de câmbio, de certeza, né? Em outras palavras, e o que determina a taxa de câmbio, desde a posição comercial do país, o grau, ok? O nível de transações que um país tem, o grau de participação do país no comércio internacional, ok? Estamos a dizer o nível em que ele importa, o nível em que ele exporta, até as expectativas, ok, dos agentes econômicos, tanto internos quanto externos,
tudo isso determina, ok, o valor da moeda de um país, mas não é algo dado. Tudo tem a ver com uma conjuntura tanto nacional quanto internacional em termos de funcionamento de uma determinada economia. Ainda não é a sua pergunta, mas é só para perceber o que é que mede o valor da moeda do país, ok? O que é que está por detrás do valor da moeda de um determinado país. Agora, a sua pergunta é o que é que acontece quando aumenta o valor e quando diminui o valor. Uma coisa muito simples. Yeah. Se o valor de Moçambique, se o valor do metical, por exemplo, aumenta, atenção, é melhor até diferenciarmos dois termos. Existe o que se chama apreciação, que é o aumento do valor da moeda de um determinado país. Existe o que se chama depreciação, que é redução do valor, okay, da moeda de um país. Mas existe aquilo que chama-se valorização, que é também aumento do valor da moeda de um país, e desvalorização, que é também diminuição do valor da moeda de um país. A diferença reside no fato de quem influencia tanto o aumento quanto a diminuição. Se a moeda por si reduz o seu valor por causa das forças de mercado, chama-se depreciação. Se reduz ou aumenta por causa das forças de mercado, chama-se depreciação ou apreciação. Se o Banco Central entra e define a taxa de câmbio para que seja maior ou menor, é que chama-se desvalorização ou valorização. Um exemplo simples: se alguém, por exemplo, vamos lá supor, de forma natural, vamos lá supor que se alguém de forma natural tem reconhecimento em termos de ter, vamos lá supor que nasce uma criancinha, você vai ver a criancinha por si só é bonitinha, como todas as criancinhas são bonitinhas logo quando nasce. Nós, quando ela por si só é bonitinha, nós dizemos, estamos a apreciar a criança, quer dizer, ela nasce já apreciada, está a entender? Mas se é alguém de fora que vê a criancinha, é um pouco assim, né? Vamos lá supor que tem alguns pequenos defeitos, e você tenta não mostrar aos pais que não gostou da carinha da criancinha, então, para você não fazer feio, você valoriza. Então, você já valorizar. É como a valorização é externa, a valorização é forçada, em outras palavras. Enquanto que a apreciação é natural, a coisa aprecia por si por causa das suas características, enquanto que a valorização é imposta, é feita por um terceiro. Na valorização há um terceiro, na apreciação na apreciação é algo que acontece naturalmente. Quando uma moeda aprecia ou valoriza, agora já sabes a diferença entre esses dois. Quando a moeda aprecia ou valoriza, o que significa aumenta o seu valor, as pessoas que compravam bens e serviços aqui em Moçambique vão olhar para os bens e serviços nacionais como se estivessem mais caros. Estão a entender? E nós vamos olhar para os bens e serviços do resto do mundo como se estivessem mais baratos. É simples. A moeda aprecia ou aumenta de valor, o que significa? Significa que a taxa de câmbio reduz. Ou seja, quando o metical fica mais forte, nós precisamos de menos meticais para comprar dólares. Em outras palavras, se eu comprava dólares a 60 meticais e agora só preciso de 25 meticais para comprar dólares, estou a dizer que o metical ficou mais forte, de tal forma que eu preciso de menos meticais para comprar dólares. Então, o metical apreciou ou aumentou o seu valor. Quando é assim, os produtos que vendem fora do país vão parecer mais baratos. Então, as importações irão aumentar. Certo. Este é o primeiro efeito. Está claro isso, né? Quando a moeda de um determinado país aumenta o seu valor, é como se os produtos que vendem lá fora do país estivessem mais baratos, logo vão aumentar as importações. Vamos comprar mais. Está a entender? Sim. 2, ao mesmo tempo, quando eles vê, ok? Quando eles vê os nossos produtos, é como se tivessem ficado mais caros. Se nós precisamos de menos meticais para comprar dólares, eles precisam de mais dólares para comprar meticais. É um efeito contrário. Então, camarão que a gente vende, o que nós vendemos mesmo? Camarão, tapioca, o que mais? Vendemos para fora. As coisas que nós vendemos para fora do país vão parecer mais caras. Então, as exportações vão diminuir. Em outras palavras,
manter já altos níveis de exportação, baixa-se o valor da moeda. Exatamente. Essa é a estratégia que o Japão usou, essa é a estratégia que a China usa. Estão a entender, né? Se você quiser aumentar as exportações e diminuir as importações, você reduz o valor da moeda. Se você aprecia o valor da moeda, estás a incentivar pessoas aqui dentro do país a irem fazer compras na África do Sul. Porque é só imaginar o rand baixa para 1 metical, 2 meticais. Está toda a gente aí na África do Sul, mesmo com esse coronavírus, a tentar fazer compras. Nessas lojas de Edgar, blá, blá, blá. Estás a entender? Então, parece não ser bom que a moeda aprecie, pelo menos no curto prazo. Mas não é bom que a moeda perca muito valor. O que é que acontece já? Quando a moeda perde valor, as importações ficam mais caras e as exportações mais baratas. Mas para o caso de Moçambique, quando a nossa moeda perde valor, o que é que acontece? Como nós não exportamos, não produzimos muito, não nos beneficiamos muito, estás a ver, da perda de valor do metical. Por quê? Porque nós não temos muita indústria que exporta, estás a entender? Logo, por mais que a moeda de Moçambique deprecie, o que devia ser bom para as empresas nacionais, acaba não sendo bom, porque não se aproveita esta vantagem. Ao mesmo tempo, as importações ficam mais caras. Quando a moeda deprecia, o rand é mais caro, você compra as coisas lá fora mais caro, estás a entender? E porque nós compramos muitas coisas lá fora, acabamos sofrendo com a inflação. Foi o que aconteceu em 2016. Descobriram-se dívidas ocultas, ok? Logo, o metical perdeu o seu valor, as importações ficaram mais caras, ou seja, de comprar batatas, carne, muitas coisas que nós compramos lá fora, tudo ficou mais caro e pagamos na inflação. Por quê? Porque os produtos que nós compramos fazem parte do nosso cabaz mínimo de consumo e acaba afetando na nossa inflação. Estás a entender? Então, para Moçambique pode não ser bom apreciar, mas também pode não ser bom depreciar. Apreciar muito e não pode não ser bom depreciar muito. É bom que a moeda reflita, okay, a conjuntura econômica interna. Se nós estivermos a produzir mais, então podemos apreciar a nossa moeda. Um pouquinho para podermos vender mais. Mas nessa situação em que nós estamos, a depreciação, a gente podemos depreciar a nossa moeda. No contexto em que nós estamos, a depreciação não parece ser muito vantajosa. Mas a apreciação excessiva também não é vantajosa. É por isso que depois, se for já fazer economia, vais entender muito bem que estamos para criar fundo soberano de riqueza, exatamente para não permitir que haja uma apreciação excessiva da moeda e possamos perder competitividade dos poucos produtos que nós conseguimos vender no resto do mundo. É uma boa questão que tu fizeste e parabéns. Obrigado, você. É tudo. Muito obrigado. Ok, é tudo. Obrigado. Yeah. Mais alguma dúvida? Docente. Sim? Sim. Eu queria saber como é que se faz moeda. Como é que é feita a moeda? O dinheiro. Essa é uma pergunta curiosa, né? É o seguinte, existe emitir moeda, existe imprimir moeda. Você entender? Imprimir imagine que tenhas uma máquina em casa. Depois tenhas aquelas folhas exatas, ok? E tenhas os samoras aí no seu computadorzito aí, pá. Epa, queres comprar algo no mercado, pegas aquele papel correto, não sei, aquele papel de tinta, pá, começas a imprimir. Epa, até pode ser aceito se, na verdade, respeitar as propriedades. Mas há diferença entre emitir e imprimir moeda. O que acontece é que imprimir moeda, geralmente, o Banco de Moçambique delega, na verdade, a maior parte dos países do mundo delegam uma instituição internacional credível, com muita confiança, que sabemos que os funcionários não vão roubar dinheiro, virem para aqui, para Moçambique, virem comprar coisas, sem entender, né? E o país que tem destaque em termos de sigilo bancário, de sigilo em termos de serviços financeiros, se vocês conhecem, qual é? Onde toda a gente rica que faz tráfico de drogas tem dinheiro nesse tal país, qual é? Suíça. Estão a entender, né? A maior parte, Suíça é o país no mundo que tem o maior nível de sigilo bancário. O dinheiro pode ser roubado de que forma? Ele não vai dizer de onde é que vem o dinheiro. Estão a entender, né? Da mesma forma que merece confiança nos países em termos de impressão de moeda. Quase que a maior parte dos países imprimem dinheiro lá. Depois vem para aqui, para Moçambique. Estão a entender, né? Agora, imprimir é isso, mas a impressão de dinheiro
não significa emissão de dinheiro. Eles imprimem o dinheiro, dão ao Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique, por meio de operações que nós vamos ver na próxima aula, lança o dinheiro para o mercado. Vai para os bancos comerciais, vai para as ATMs, das ATMs vai para os nossos bolsos, dos nossos bolsos, ok? Vai para o mercado, do mercado volta para o banco, do banco vai para o Banco de Moçambique, ok? É este processo. O Banco Central, quando pega o dinheiro impresso na Suíça e encontra mecanismos de colocar esse dinheiro à disposição do público, está a emitir. Estão a entender, né? Mas, em períodos de crise, o Zimbábue, uma vez, imprimiu dinheiro e deu aos seus cidadãos, porque estava numa fase crítica de crise. Não sabem o que aconteceu em Zimbábue. O dinheiro perdeu tanto valor, só para vocês perceberem, que o dinheiro não se pode colocar na economia sem que haja uma contrapartida equivalente em termos de produção de bens e serviços. Você não pode ter mais dinheiro do que você produz. Ou vais ter muito dinheiro e não vais ter onde comprar as coisas e os preços vão disparar. Foi o que aconteceu em Zimbábue. O governo de Zimbábue imprimiu dinheiro, deu ao público, o público passou a ter dinheiro, não havia nada para comprar com aquele dinheiro, a inflação disparou, de tal sorte que você tinha muito dinheiro, mas não tinha nada para comprar no mercado. Aliás, até tinha alguma coisa, mas tinha que carregar sacos de dinheiro. Só para vocês perceberem, precisava de não sei quantos bilhões de dólares zimbabuianos para comprar uns 10 pães para a família. Então você carregar sacos, 3 sacos de dinheiro. Depois contar um saco inteiro, depois dizer, pá, já saiu um pão. Outro saco, agora é o segundo pão. Estão entendendo, né? O que não é bom. Então, imprimir, emitir são coisas diferentes. Imprime-se Então, lá. Em todos os países do mundo imprimem ou fazem dinheiro na Suíça. Bom, a boa parte, Estados Unidos parece que faz ele próprio, né? Mas boa parte dos países fazem dinheiro lá, imprimem dinheiro lá. Estão a entender? Epa, não sei o que seria se um dos nossos pais, né, sobrinhos, trabalhasse na fábrica de impressão de dinheiro. Não sei o que seria. Ainda bem que se imprime na Suíça, né? Não sei o que seria daqui se alguns dos nossos camaradas moçambicanos tivessem tintas e papéis para imprimir dinheiro. Acho que seria um caos, hein? Teríamos alguns muito ricos e outros, ok? Se mesmo agora que não imprimimos isso, imagine se imprimíssemos. E, por exemplo, o ministro das Finanças não tem esse poder de... o dinheiro que é feito lá, ele pode trazer para aqui, né? Distribuir para nós e ele fica com uma parte sem que ninguém saiba. Ele não tem como se aproveitar do dinheiro, como ele está em posse disso. Não, mas segundo quem está com este direito aí é Banco de Moçambique. Receber um avião de dinheiro, chegar aqui para aquele dinheiro entrar, ser distribuído, etc, etc. Mas quem vai sofrer é o povo. Quer dizer, todos vamos sofrer. O país todo é que sofre. Quando você distribui dinheiro para as pessoas que nem trabalham, o que vai acontecer é que aquelas pessoas vão encher no fajardo a quererem comprar coisas, está a entender? E não nesse contexto docente. Estava a dizer, por exemplo, o dinheiro que existe aqui em Moçambique, né? Tu compras algo ou trabalhas, te dão dinheiro. Dizia como o dinheiro é feito na Suíça e depois vem para aqui para ser carimbado e tal. O ministro das Finanças, como ele é que tem, ele é que está à frente disso, ele não tira algum proveito. É o Banco de Moçambique que está à frente disso, só para corrigir. É o Banco de Moçambique que está à frente disso, tá bom? Tá bom. Mas não pode tirar porque ele já recebe muito bem. Banco de Moçambique, você não sabe que se recebe bem lá. Você não tem muitos incentivos a se arriscar tanto, roubar dinheiro. Mesmo que te dão chave de cofre de dinheiro, já te pagam bem para você não cair na tentação. Estão a entender, né? São funcionários altamente treinados, muito bem selecionados, qualificados e muito bem pagos para evitar, para evitar esta tentação. Estão a entender, né? Mas isso eu estou a dizer no geral, ok? Não que necessariamente... Sim? Tenho uma dúvida, uma curiosidade. O nosso dinheiro é impresso aonde? Dinheiro de Moçambique? Eu dizia que a maior parte dos países, e só para não vos dar a certeza, e podem ir consultar, a maior parte dos países, com certeza, aliás, com alguma probabilidade de incluir Moçambique, imprimem dinheiro na Suíça, pelo sigilo bancário que a Suíça tem, ok?
Ok. Então eu não tenho certeza de onde é que é. Sim, não quero vos dar a certeza, ok? Também porque esta informação não está atualizada. Pode ser que este ano tenham mudado, mas em geral todos os países, a maior parte dos países, quase mais de 80%, 75% dos países, a maior parte imprime na Suíça. Então Moçambique não é imprimir aqui em casa. Eu não percebi uma coisa. Depois de ser impresso o dinheiro, como é que é trazido para cá ou para um determinado país? Sim, tudo fica no Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique é que encontra critérios para disponibilizar o dinheiro para o público, mas disponibiliza através dos bancos comerciais. Está entendendo? Tipo, como é que chega aqui eletronicamente? Não. Chega em físico. Se chega eletronicamente, como é que vai ser? Tem que chegar em físico. É o seguinte, uma coisa são as notas, outra coisa é a própria moeda. As notas, elas só existem para serem equivalentes à moeda. Ela pode ser eletrônica, pode ser de outra forma. Está a entender, né? Tipo, as notas não valem por si, valem pelo valor que nós damos a elas. Então, quando elas chegam, muitas vezes, se forem a prestar atenção, quando o dinheiro está velho, é substituído. Você usou, foi para o curandeiros, puseram sangue de cabrito naquele dinheiro, enterraram, depois o Banco de Moçambique, para ver aquilo está bem rasgado, substitui. Não lança aquele novo dinheiro para o mercado. Ou seja, o Banco de Moçambique não lança dinheiro para o mercado só por lançar. É por substituição ou por intermédio dos bancos comerciais. Aliás, é por substituição e por intermédio dos bancos comerciais. Ou diretamente com alguns agentes econômicos através de títulos que vamos ver na próxima aula. Estão a entender, né? Aquele dinheiro não vem eletronicamente, vem físico mesmo. Se estão a imprimir novinho em folha, a cheirar dinheiro, estão a entender, né? Com cheiro de novidade até, de lá da Suíça. Vem através de aviões. Claro, aviões, navios. Bom, aí não posso te assegurar se trazem de bicicleta, mas de certeza com aviões ou navios ou alguma coisa parecida, tá bom? Yeah. Tá vendo, sim. Mas vocês já foram para a ATM, né? Aquele dinheiro, vocês costumam ver quando estão a deixar dinheiro numa ATM ou num ATM. São carros blindados, com seguranças, com mão no gatilho das armas. E aquelas armas não é pistola, são aquelas espera-poucos que te bate para você não acordar e voar com o tiro. Estão a entender, né? Carros blindados, pneus que não furam, altamente treinados e posicionados. E são empresas de segurança de muita confiança, malta, GFOS. E é um pessoal altamente qualificado para exercer aquele tipo de operações de transferência de dinheiro, de carregar dinheiro por nas ATMs, estão a entender, né? E quase é um monopólio em termos de distribuição de dinheiro nas ATMs aqui em Moçambique, estão a entender? Ou seja, transportar dinheiro é necessário, faz-se, da mesma forma que sai de lá para aqui, sai do Banco de Moçambique para os bancos comerciais, dos bancos comerciais para a ATM, para ter tudo, desde que seja seguro. O que nós queremos é segurança só. É claro que esses segredos nem eu sei como é que eles fazem. Também não são todos que devem saber. Imaginem se todos soubéssemos. Ainda íamos interceptar um avião aí no aeroporto de Mavalane e tentar ver se carregamos algumas caixas de dinheiro. Tá bem? Então, é bom que essa informação não seja pública, que eu não saiba, não porque seja perigoso, mas que ok? Se eu sei, imaginem outras pessoas que podem saber e depois ser perigoso. Mas só entendermos o processo já é suficiente. Não precisamos ter os detalhes. Qual é o avião? É LAM, é Ethiopia Airlines, é Fastjet, quem é que carrega avião? Quando é que vem? De quanto tempo? Esses são detalhes de segurança nacional. Ok? Yeah. Detalhes de bandidos. Ok, tá bem. Mas são boas perguntas. Estamos juntos. Não há mais nada, né? Não. Não, muito obrigado. Obrigado. Yeah.